Curso Sempre. Inteligência em concursos. Então este é o modelo de um sistema, tá vendo? Ele tem entrada, tem transformação ou processamento e tem saídas. Aqui, ó, aqui ele está se relacionando com o meio externo, tá? Aqui então coisas também estão... E veja que existe o conceito de interdependência também. O sistema depende do outro. Tem gente que fica maluco quando vê isso. Cara, mas que droga, então o que eu aprendo, o que eu sei fazer, a empresa, o mundo, pô, isso aqui é instável. Eu digo, é instável, lógico que é instável. O detalhe é que você tem que entrar no clima. Então a gente não é a gente é aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente pode influenciar o sistema, mas a gente é mais influenciado do que influencia. E aqui, ó, o profissional moderno, na área que for, na Polícia Federal também, vai ter mais sucesso que se ele estiver também enxergando o que está acontecendo ao redor. Aliás, eu falei para vocês que estudar isso aqui não é ler a apostila. Estudar isso aqui é ver como é que funcionam as coisas por aí. Você está vendo, você está estudando fora. A forma de aprender hoje está diferente. O que interessa é você pegar a informação e processar ela. Valeu? Então, homeostase trabalha com essa ideia de... Aqui eu não falei uma coisa importante, né? O modelo aberto, ele pressupõe o que? A retroalimentação, que aparece na prova como feedback. Então eu escrevo aí nessa figura feedback. Então, na verdade, o grande fator de aprendizado teu é o feedback. Você aprende alguma coisa, coloca na prática, leva uma porrada, o que você faz? Opa, isso aqui não pegou, não vou fazer mais. Então você muda. Você mudou porque você recebeu o feedback. Se o ambiente aprova, você reutiliza. Com isso você está sempre em equilíbrio com o sistema. Valeu? Então, os mecanismos de feedback são respostas a uma perturbação externa. Partindo das saídas do sistema, né, o feedback volta às suas entradas, que é o que está aí no desenho, visando controlar o funcionamento do sistema, para manter um estado desejado ou orientá-lo para uma meta específica. Tudo isso aqui, ó, que está escrito nesse parágrafo, você pode anotar aí assim, ó, conceito de flexibilidade. Porque você tem, então, duas formas de... Você, pessoa, você, como integrante de uma instituição, você, gerenciando uma instituição, seja pública ou privada, você tem dois comportamentos. Ou você é rígido e tenta impor suas regras, o que era possível quando as elites mandavam, então ali definiam um sistema, como o Ford fez, eu quero um carro preto, então eu vou fazer preto. Eu gosto preto. Vou fazer preto. Você compra preto e não enche a minha paciência. Ele impõe. Certo? Então aí o modelo é rígido. Ou o modelo é flexível. Então qual o mais fácil para a gente se dar bem como pessoa, como família, como religião? Você veja aí, por exemplo, tem uma religião nova aqui que é extremamente adaptada a esse modelo aí, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, se você ficar ouvindo a Record durante meia hora, se você bobear, você se converte. Pode ser. Mas o detalhe central é o seguinte, a morte é consequência. O detalhe central é o seguinte, é que ela é lógica. O que as pessoas querem? Elas querem fama e dinheiro. Então ela promete que se você entrar no jogo da igreja, né, dessa contribuição, Deus te devolve em forma de fama e dinheiro. E aí, pô, mas é isso que eu estou procurando? Então essa religião é boa, né? Ela é uma religião permissiva. Por quê? Porque a população está em transformação, ela não é rígida como as demais religiões exigem que a gente seja, né? Isso não pode, aquilo pode. Não, mas de forma geral pode tudo. Deus é bom, Deus está vendo, Deus perdoa. Então, até a religião, e não é a única, a gente fala da Igreja Universal de Deus porque é a mais
digamos assim, a mais bem sucedida, mas você tem aí um monte de igrejas nas quais você consegue um padrão de religiosidade que é flexível, tá? Então, isso aqui eu só estou falando até para vocês entenderem até onde vai. A Globo, por exemplo, a Globo é um exemplo de adaptação, né? Como o pessoal está meia boca, está meio medíocrezão, ele faz programa medíocre. A audiência está alta, todo mundo patrocina e vai que vai. Então é o conceito de adaptação, tá? Agora, tem um detalhe, não sei se vão abordar isso, acho que não, mas só para saber. Há quem reclame do modelo sistêmico por entender que ele é muito mecânico, tá? E ele entende que até o sistema é mais complexo do que isso, mas isso aí é detalhe, não vem ao caso. Então está aqui, ó, na abordagem sistêmica há uma forte tendência de se reforçar as funções ou conjunto de atividades exercidas pelos indivíduos nos subsistemas. Esse indivíduo é chamado de homem organizacional. Então, mais 3 coisas para anotar aí. Aparece na prova, com frequência, a expressão homem econômico. Então, anota aí, homem econômico. Homem econômico, anote aí, Taylorismo. Homem econômico é Taylorismo. E é importante entender que o conceito de homem econômico taylorista não significa homem mão de vaca. Porque hoje nós associamos o termo homem econômico a pessoa que guarda dinheiro, certo? Não, aí é homem produtivo. Então significa que na visão taylorista, o ser humano era o quê? Um robozinho. Não se dava nenhum valor às suas emoções. Tranquilo? Aí tem um segundo conceito, que é um conceito do Elton Mayo. Mayo escrito com Y. Elton Mayo, que é a Escola das Relações Humanas. Lembre que eu falei dele antes do intervalo, ele é o cara que aceitou o relacionamento informal, certo? Tá lembrado? Então, aparece na prova como o cara que entendeu que o ser humano é um homem social. Homem social. Então, essa visão das relações humanas, segundo a qual nós temos que nos relacionar, que nós nos relacionando, nós ficamos mais produtivos. Tranquilo? E aqui surge uma terceira figura, ó, o homem organizacional. Então, o homem organizacional é da visão sistêmica, tá? De novo, são expressões que podem aparecer na prova que você tem que saber o significado. Mas, como eu falei, não é decorar. Eu imagino que nesse momento você entende fácil isso aí. Qual é a característica do homem organizacional? É alguém que a gente deve colocar metas, né? Se entende que o ser humano se adapta hoje a metas. As metas é que geram a flexibilidade. Então, hoje eu quero isso de você. Daqui 6 meses me reúno com a pessoa e digo, olha, o negócio é o seguinte, isso aí que você fez agora, pouco não serve mais. Se adapte aqui à nossa instituição, se organize, né? Se adapte à nossa organização e agora eu quero tal meta. Então a gente chama que hoje nós somos homens organizacionais. Nós dançamos conforme a instituição nos propõe. Então, a gente tem foco nos resultados, isso também é homem organizacional. Só terminologia, tá? Não tem assim é que pode aparecer na prova, você tem que saber o que o cara está falando. Desses 3, o que mais cai é o homem econômico lá do nosso amigo Taylor, porque a CESP está o tempo todo bolando armadilhas. E a tendência da pessoa que não estuda é entender que o homem econômico é o homem poupador, né? O cara que guarda dinheiro. Essa pessoa é econômica, a gente usa isso no dia a dia. A fulano é econômico, ele tem 20 mil na poupança. Então ele é econômico, certo? Não deve nada para ninguém. No entanto, o homem econômico da teoria do Taylor é o homem que é um robozinho, é um homem produtivo. Então essa é a que mais cai. Inclusive, às vezes cai, olha que sacanagem, escrito em latim. Homo economicus, que é para
Os caras estão lá para complicar, não estão para facilitar, eles estão selecionando, né? Então, homo econômicos é de doer, né? Latim. Você já não sabe nem o que é homem econômico, homos econômicos, depois você já vai começar a confundir com humus, né? Vai pensar em, pô, o que os caras querem? Planta de minhoca aqui, né? Mas a ideia é essa, é complicar. Bom, eu quero saber se vocês entenderam bem essa migração de mundo do modelo antigo, que era rígido, para o modelo atual, que é instável. Entenderam o significado da palavra homeostase, da palavra entropia, certo? O que é um sistema aberto? A ideia do feedback. A ideia é que nós temos que ser, como pessoas e como instituições, flexíveis e não rígidos. Tranquilo isso aí? Se vocês entenderam isso, vocês entenderam a abordagem sistêmica. As palavras-chave eu coloquei aqui, ó, entrada, input, mas já falei tudo isso aí, né? Saída, output, processamento, meio externo. Ah, tem uma nova aqui, ó, variáveis endógenas e variáveis exógenas, também aparece muito na prova, né? Endógena, interna, exógena, externa. Eles não usam na prova interno e externo, eles usam endógeno e exógeno. É característica da CESP, eu nunca participei de bancas de CESP. Já preparei material para concurso, mas mais aqui na região de Curitiba. Eu vi isso acontecer e sei que é assim, imagino como é que é no CESP. O cara redige um texto, ele pega um texto de um livro, vamos perguntar isso aqui? Vamos, tá. O que você acha? Isso aqui pode dar recurso? Não, não vai dar recurso porque está parado aqui no livro do Chiavenato, beleza. Ah não, mas isso aqui está muito fácil. Pô, externo? Tira a palavra externo e põe endógeno. Entendeu? Quer dizer, uma das formas deles fazerem perguntas difíceis é substituir palavras de conhecimento corrente por palavras de sinônimo delas que têm um significado diferenciado, tá? Por exemplo, o que significa gregário? O ser humano é gregário. O que quer dizer isso? Exatamente. Pô, gregário. Vocês não usam essa palavra no dia a dia, tem que dar uma parada para pensar. Mas vocês usam agregar, não usam? Se eu falar agregar, vocês sabem o que é. Agregar não é juntar? Então anote essa aí, que isso aí cai muito em concurso. Gregário é o contrário de solitário. Agora, solitário vocês sabem, né? Porque todo mundo tem medo da solidão. Então, a frase que apareceu no concurso, o ser humano, por ser gregário, pronto, e agora? Gregário, que bicho é esse? Nunca me falaram que todos nós descendemos dos gregos, pô, que diabo é esse? Pronto, imagine, e aí você vai ter que dar um certo e errado num texto desse, sabendo que se você der errado, você vai perder ponto. Surta, né? Concorda? Então, gregário é uma expressão que apareceu em concurso. Ora, a palavra que lá no sufoco do concurso, dificilmente você vai lembrar o significado, né? Então, uma outra dica importante para vocês passarem em concurso é ler bastante. As aulas de português são fantásticas. As aulas de português talvez sejam as aulas mais importantes para um concurso. Porque o professor de português cobra de vocês enriquecimento de vocabulário. E o enriquecimento de vocabulário é fundamental. Se você for dado a leitura, aprofunde sua leitura. Ó, leia até bula de remédio. O que cair na frente, leia. Porque você está ampliando a tua base vocabular. Aí, palavras que para os outros vão ser completamente desconhecidas, para você vai ser uma palavra que você é capaz de lembrar o significado. E lembrem da memorização por associação. Por exemplo, a palavra gregário, se eu perguntar para vocês daqui 3 dias, vocês são capazes de não lembrar o significado. Mas se você associar a palavra gregário a agregar, que é uma palavra de uso comum, né? Agregar, juntar, você acaba associando. Gregário vem de agregar. Agregário significa juntar. Ou então outra forma, gregário é o contrário de solitário. Então o que é o contrário de solitário? Outra coisa, exercitem isso em casa, tá? Lógico que o pessoal já está chamando vocês de maluco, porque vocês estão estudando sábado, domingo, segunda, tá? Tudo bem. Tá maluco mesmo, não faz mal que se chame um pouquinho mais de maluco, né? Chega lá e pergunta, escute, pergunta para um adolescente, por exemplo, né?
Bota ele na fogueira. Você sabe qual é o contrário de solitário? Entendeu? Então isso vai fazer essa brincadeira que você faz com um parente teu, né? Com a mulher, com o marido, com o namorado, com a namorada. Tá? É um jeito de jogar a conversa fora. Sabe qual é? Ó, gregário, pô. Vem de agregar. Então se você exercita essas palavras no teu vocabulário diário com o pessoal com quem você convive, tá? Você primeiro que você está até ajudando lá a sua família, que está dando mais informação para eles. E segundo que você acaba exercitando a memorização desses termos. Então na hora da prova, se aparecer essa porcaria dessa palavra na prova, você vai lembrar fácil. Porque tem muita gente, quem já fez concurso CESP sabe disso, que perde ponto por causa de uma palavra. Ele lê, entende tudo e daí encalha numa. E agora, cara? Acho que vou deixar em branco. Pô, deixou em branco, dançou, né? Porque não vai fazer ponto. Mas também se não souber e chutar, também vai dançar. Então é um pepino, cara. Eu sei que é um pepino. Mas certamente a regra é essa. Nesta aula aqui, se vocês somarem, eu já dei mais de 15 palavras para vocês. Tenho absoluta certeza, quem já fez concurso e já teve aula comigo sabe disso, que todas essas palavras aparecem no conjunto de textos. São palavras que eu chamo de palavras de concurso. Vai aparecer mais a 16ª, a 17ª, a 18ª, que eu também não vi ainda, né? Daí nas próximas aulas, nas próximas turmas, eu vou dizer, olha, lá em 2014 caiu tal palavra, né? Essa não caiu ainda. Mas aí também não tem problema, viu? Porque também ninguém vai acertar. Ninguém sabe ela. Se vocês não sabem, os outros também não sabem. Mas essa vocês têm que saber. Então eu coloquei aqui uma relação das palavras-chave, né? Homeostase, ruído, entropia, exógena, endógena, input, output, vira e mexe, cai, tá? E o pessoal vem depois da prova, pô, o que é mesmo input, output? As pessoas não lembram, né? Valeu? Bom, aqui tá, os princípios da dinâmica de um sistema, anotem aí, leitura complementar, tá? Porque o que acontece? Não saiu o edital ainda, então não adianta a gente aprofundar em teoria, vai que não tenha sistêmica, nós não vamos perder tempo. A leitura complementar, então, eu diria assim, ó, você vai pegar essa apostila lá no dia do edital, se tiver no edital, daí dá uma estudada. Senão não, pô. Senão você vai aqui aprofundar conhecimento que não fez nada. Mas se você é daquele tipo que gosta de ler, tem curiosidade, então é leitura complementar. Valeu? Bem, terminamos então. O que nós vimos até agora? Nós vimos clássica, taylorista e sistêmica. E falamos um monte de outras coisas. Então, praticamente, nós vimos a história da administração dos últimos 114 anos. 103 anos, para ser mais preciso, porque o livro do Taylor é de 1911. Valeu? Vamos agora, então, mudar de ambiente. Nós vamos ver essas teorias aparecendo, e por isso que elas caem no concurso, na evolução da administração pública no Brasil. E uma característica muito importante dos concursos brasileiros é que eles falam da administração pública de 1930 para cá. Por que isso aí, gente? Olha, você tem que retornar aqui, ó. Como é que era o Brasil no final do século XIX. Então, enquanto nós estávamos vendo lá Taylor, Fayol, Weber, formulando em países mais adiantados, como França, como Alemanha, como Estados Unidos, uma forma de conviver, nós aqui ainda estávamos num regime da Idade Média, ou quando muito aí, do começo da Idade Moderna, lá por 1500, 1570. Então atenção, ó. Antecedentes de 1930. No final do século XIX, aliás, como é que vocês estão aí de algarismos romanos? Se aparecer lá X, 3, V, etc., como é que tá? Então atenção, tem que ser rápido nisso aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês importante, para vocês não errarem isso, porque na prova, com a cabeça quente, você pode me errar uma coisa simples como essa. Que século nós estamos? 21. Quais são os primeiros 2 algarismos do ano que nós estamos? 20, né? Certo?
2014. É 2-0, não é isso? Então atenção, o século é os 2 primeiros algarismos mais 1. Então, final do século XIX, tá? 18 mais 1. Ou se você quiser, você pode fazer a conta ao contrário, né? Século XIX menos 1 dá o ano. Então, o século XIX, ele vai de 1801 a 1899. O século que nós estamos agora é o 21. Ele vai de 2001 a 2099. Então, sempre você vai pegar o número em romanos e diminuir 1 para saber o ano. Porque isso é importante na prova. Tá? Século XIX, X e X. Puta, e agora? Como é que fica esse troço? Tá? X e X, 19. Ora, isso vai 19 menos 1, fica 18. Então é de 1801 a 1899. Atualmente, como é que aparece lá? XXI, né? Que é 21. 21 menos 1, 20. O século 21 vai de 2001 a 2099. XX, né? Século 20, de 1901 a 1999. Tá? Parece bobagem, mas às vezes você baratina, né? Então, o século XIX foi de 1801 a 1899. No século XIX, ele está falando no final do século XIX, nós tínhamos uma monarquia aqui. Nós tínhamos um imperador. Então, nós somos monarquia até 1889. Beleza? E a característica deste modelo, atenção para o detalhe, ó. Patrimonialista, liberal, clássico. Liberal, já expliquei, né? Não é liberação de costumes. É liberação no sentido de não intervenção do Estado na economia e na sociedade. Atualmente nós somos o quê? Nós somos hoje um Estado intervencionista. O modelo de governo brasileiro, praticamente de 1970 para cá, ele é intervencionista. Essa é a grande mudança. Era liberal, passou a ser intervencionista. O que é intervencionista? É aquele em que a administração pública interfere nas regras da administração privada. Liberal é aquela que os caras deixam rolar, paguem os impostos e façam o que vocês bem entenderem. Tranquilo? Então, a característica do modelo do século XIX, a característica principal da nossa monarquia vai de quando até quando? Tem que saber isso, senão você não se acha. Quando é que foi proclamada a independência do Brasil? Que ano? A gente esquece, né? Então anota aí, né? Aqui em Curitiba, inclusive, é mais fácil de esquecer ainda, porque toda vez que tem um feriado, nós só nos preocupamos em saber quantos dias vai dar para ficar na praia. Para nós, feriado é sinônimo de praia, né? Isso é um problema. Então, o que acontece? Nós não associamos as datas. Então, atenção, anote aí se você não lembra disso. Data da independência do Brasil, que dia que é? Pô, louco, hein? Branco, hein? Branco total, é? Anota aí, é importante, se você não sabe tem que anotar. 7 de setembro de 1822. O que aconteceu em 7 de setembro de 1822? Nós passamos a ser um país. Passamos a ser um Estado. E aí, até então o que nós éramos? Nós éramos colônia de Portugal. De 1500 até 1822 nós éramos colônia de Portugal. Então nós não éramos um país. Passamos a ser um país em 1822, 7 de setembro. Qual foi a forma de governo adotada? Foi uma monarquia. Uma monarquia tem o quê? Um imperador. Qual foi o nosso primeiro imperador? Dom Pedro I.
Depois tivemos um segundo imperador, Dom Pedro II. Então, de 1822 a 15 de novembro de 1889, nós somos uma monarquia. Qual é a característica da monarquia? Ela era liberal. Caiu num concurso, não é do assunto de vocês, mas está no tema de vocês também, deve aparecer no de vocês. Caiu esses dias num concurso. Foi num concurso famoso aí. Acho que foi Caixa, se não me engano. Qual é o regime político do Vaticano? Não é um país? Não é um Estado? Qual é o regime político? Boa essa, né? Pedreira, né? Atualidades. Mas eu estou aproveitando para fazer o link, né? Então anota aí, ó. Monarquia absolutista. O Papa é um rei. Não tem parlamento lá. E ele é todo poderoso. O sistema da Igreja Católica Romana é hierarquizada. Ela é uma monarquia absolutista. Essa é a resposta correta. Pô, a gente não para pensar nisso. É Papa, Papa não vou perguntar. Tudo bem, ninguém vai perguntar de Papa. Por exemplo, se fizerem qualquer pergunta sobre visita do Papa aqui, qualquer evangélico pode entrar com um evangelho, um bandista ou espírita, pode entrar com um recurso assim, eu não sou obrigado a responder sobre religião. Isso vai contra os meus princípios, não tem obrigação nenhuma de saber isso. E vai ganhar a questão. Agora, perguntar sobre o Estado do Vaticano, pode. Bom, então é uma monarquia absolutista por quê? Porque não tem parlamento. A nossa monarquia, por isso que eu fiz esse link, a nossa monarquia era a monarquia parlamentarista. É bom anotar isso. Porque nós tínhamos parlamento. Nós tínhamos Senado. Ok? Então, nós tínhamos o poder legislativo. Lógico que ele meio comia na mão do Dom Pedro, embora o Dom Pedro tenha sido um grande imperador sob esse ponto de vista. Ele não foi um imperador autoritário, tá? Ele foi um imperador liberal. Deixou que, por exemplo, era comum falarem mal dele, não tinha problema nenhum, tanto que nós tínhamos, desde 1850, movimentos republicanos, ele não estava nem aí, ele era democrata. Então, isso aí é a característica do nosso governo, tá? Então eu quero saber o seguinte, se acharam agora, 1822, nós somos país só de 1822 para cá, então nós somos até um país jovem, comparado aí com os países europeus, e mesmo com os Estados Unidos, que se independeu da Inglaterra em 1776, portanto, quase 50 anos antes. Aí o que acontece? Tem um novo termo aqui, ó, patrimonialista liberal. Então atenção, anota aí, as formas de administração pública, existentes na história do mundo são basicamente três. A administração patrimonialista, que é a dos monarcas, dos modelos de gestão fundamentados na criação de uma elite, tá? Depois nós temos a administração burocrática, que nós já estudamos, né, que é a weberiana. E atualmente nós temos, que é onde o Brasil quer chegar, e que vão perguntar para vocês no concurso, e que nós vamos ver bastante na próxima aula, atualmente nós temos a chamada administração pública gerencial. Administração pública gerencial, que às vezes aparece na prova como nova gestão pública. Nova gestão pública. Tá. Essa administração pública gerencial ainda não chegou a ter um nome, tá, bem concreto. Bem, então o que você acaba de aprender aí? Que a administração burocrática que vocês já estudaram, ela é uma administração intermediária entre a administração patrimonialista e a administração gerencial. Então agora vamos ver se se acham aqui, ó. No final do século XIX, 19 menos 1, 18.
Estamos falando de 1889, quando o Estado brasileiro mudou de monarquia para república. Lembrar que a proclamação da república ela foi feita por Marechal Deodoro, que botou a família imperial, Dom Pedro II e seus parentes, no navio e mandou eles embora. Tá? Aí surge a república. Tá? Antes da república, da monarquia, nós tínhamos um modelo patrimonialista liberal clássico, que se caracterizava, atenção para o que é liberal, tá? Agora está definido aqui, ó. O modelo liberal, já falei isso, mas está escrito aqui, ó, se caracteriza pela pouca participação na economia e na ordem social. E o que tem de importante agora? Está na frase final. Este modelo foi mantido no regime republicano até 1930. Por isso que se estuda para concurso só de 1930 para cá. Até então, mudou o comando, saíram os monarcas e entraram os presidentes, mas o modelo de gestão pública se manteve. Por que se manteve, gente? Por um motivo muito simples. No Brasil, Portugal impediu a criação de universidades. E aí nós tínhamos então uma massa de analfabetos. Então, a elite da monarquia foram os primeiros servidores públicos. Porque só eles eram alfabetizados. Não tinha como substituir isso. Tá? E havia uma experiência anterior da França, que eles guilhotinaram todo mundo, e daí a França levou uns 30 anos para se equilibrar. Porque todo mundo era analfabeto. Aí guilhotinavam uns aos outros e virou uma zona aquilo lá.